8h05, Cláudio Humberto, direto de Brasília, chegando agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Olha, essa questão aí, de fato, é algo que interessa ao Brasil, não é, Thaís? A Thaís vem trazendo esse tema que interessa a todo o setor produtivo, aos trabalhadores cujos empregos dependem de soluções nessa área, né? É uma pena que a gente tenha um ministro do Trabalho que parece ter pegado uma máquina do tempo lá nos anos 1970, 80 e desembarcado em 2023, meio que ainda achando que o muro de Berlim continua em pé, ainda achando que o tipo de gente que ama emprego, até porque eles rendem faturamento para os sindicatos, mas odeia os empregadores, né? O ministro do Trabalho dizer que é simpático a ideia de desonerar a folha e transferir isso e aumentar a taxação ou os impostos do faturamento das empresas, mostra que o ministro não parece confundir faturamento com lucro, né? Porque afinal de contas muitos setores que empregam muita gente têm por isso mesmo, né, uma margem muito reduzida de lucro, e taxando essa merreca, que é o lucro curto, aí inviabiliza também, de outro lado, né, acaba por contribuir para inviabilizar as empresas, né? As empresas de varejo que estão sofrendo muito, né, nos últimos anos no Brasil, vendem muito, empregam muito, mas com a margem de lucro muito reduzida, acaba enfrentando dificuldades. Temos assistido aí a situação de empresas como Magalu, Casas Bahia, Marisa, e Tok Stock e tantas outras, né? E as americanas, sobretudo as americanas, né? E por falar nas americanas, ontem foi protocolado finalmente o pedido de CPI, né? Foi formalizado o pedido de CPI para investigar a fraude nas lojas americanas. O pedido reuniu 205 assinaturas válidas de parlamentares, daquele total mínimo de 171 que são necessários, né, para um pedido de CPI ser levado em conta. Chegaram a 205, né, e com apoio de parlamentares de vários partidos. A maioria deles, sinceramente, empenhada ou interessada no esclarecimento dessa fraude horrorosa que aplicou um calote monumental de quase 50 bilhões de reais no mercado, né? Todo mundo sofrendo muito, os funcionários das americanas, os seus fornecedores, pequenos fornecedores, médios, grandes, todo tipo de gente acabou, sem contar os investidores de bolsa, enfim, tanta gente que foi vítima desse golpe das americanas, que, aliás, permanece impune. Não tem ninguém preso. Aplicaram um golpe de 50 bilhões de reais no país e em toda essa gente, né? Portanto, prejudicando milhares, centenas de milhares de pessoas, e ninguém sequer foi ameaçado de prisão, sequer foi levado à polícia ou convocado, ou intimado a depor para prestar esclarecimentos. O Brasil é uma belezura mesmo, né, para os fraudadores. Bom, de qualquer maneira, essa CPI nasce forte, com o apoio de 205 deputados para começo de conversa. Foi proposta pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, que a gente inclusive entrevistou aqui no programa. Esse deputado fez de lá para cá, desde aquela entrevista, não parecia muito empenhado não, viu? Mas de repente, enfim, a gente denunciou isso, enfim, as pessoas começaram a questionar o deputado. Ele então voltou a se esforçar e com isso reuniu esse número de assinaturas. Também é preciso lembrar que há deputados de todos os partidos, principalmente dos partidos do governo. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, de maneira significativa apoiou a CPI das americanas, mas não necessariamente porque querem ver os fatos esclarecidos, mas porque interessa ao governo Lula. O Lula é muito esperto, é malandro, sabe disso, né? Interessa ao presidente congestionar a pauta de CPIs, né? Porque tem um número constitucional, regulamentar de CPIs funcionando, e quanto mais colocar CPI lá, enfim, entulhando a pauta, isso aí livra o governo de CPIs que não interessam
não interessam ao presidente Lula, como, por exemplo, a CPI do Dino, como chamam aqui, né, a CPI do 8 de janeiro, para investigar os fatos ocorridos, aquelas depredações, aquele vandalismo horroroso, né, criminoso que a gente assistiu, e tem proposta de CPI, mas, curiosamente, o governo é contra, o atual governo. E a CPI das Americanas ajuda criada, eliminando, portanto, ocupando um espaço que poderia ser ocupado por uma CPI do 8 de janeiro. Vamos aguardar para ver, mas a CPI significará mais um alento, né? Se nada acontecer, como parece que caminha para isso, com os controladores das lojas americanas, que são responsáveis por tudo isso, né? Se nada lhes acontecer na justiça, como parece que nada vai acontecer mesmo, ao menos a malandragem e a fraude será exposta nas sessões da CPI das Americanas.